Matheus Ponte rejeita a proposta milionária dos Emirados Árabes para ficar no Botafogo. E o paparazzo rubro-negro que falou que o Botafogo está burlando o sistema com a SAF do John Textor. Que papinho chorão é esse? Mais uma narrativa? Vamos ver isso tudo aqui nesse vídeo. E o mundo dá voltas, né? Ex-Botafogo Júnior Santos notifica Atlético Mineiro por pagamentos atrasados. Rony pede rescisão. E mais um emprestado aí, né? Da Barca Alvinegra. Aí o Yarlen é emprestado para clube de Portugal com opção de compra. Isso e muito mais agora, mas antes curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Né? Aqui em cima tem o Live Pix, ali tem em amarelo o nosso Pix, que também está aqui na descrição, o nosso Pix, junto com o canal Reserva, canal principal, os links, né? O link do nosso Instagram, Jet Sport e muito mais. Sem enrolações, bora pro vídeo, depois a gente retorna com as notícias, para você ver aqui com a gente. Tem aqui o Tá Na Área do Sport TV, tem o Papo de Craque, Transamérica, tem o Placar Aberto da Placar TV, e muito mais para vocês. Então, bora pro vídeo, depois a gente retorna. Vamos começar atualizando, então, essa janela, né, de transferência, a chegada de jogadores ao futebol brasileiro, porque hoje o Danilo desembarcou já aqui no Rio de Janeiro, volante, principal reforço e maior reforço, né, em valores da história do Botafogo. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir primeiro o que disse o Danilo na chegada ao Rio de Janeiro, a gente já fala dessa contratação. Muito feliz de estar aqui no Botafogo, né? Sou muito grande aqui no Rio e a expectativa é grande de poder ajudar o time, né? Que já vem na crescente desde o Mundial, eu estava acompanhando, e espero ajudar da melhor forma possível e continuar dando título com o Botafogo. Espero honrar esse dinheiro bem gasto aí do Nordeste com bastante partida boa e título. Danilo, né, revelado pelo Palmeiras, vendido para o futebol inglês, agora está de volta ao futebol brasileiro, mas no Botafogo. Vou botar a Bárbara Mendonça, então, no papo com a gente, para atualizar um pouquinho essa situação do Alvinegro, né, Bárbara? Porque a maior contratação, a cada janela a gente muda, tem uma né? maior contratação. A gente muda o personagem, né? Maior contratação da história do Botafogo. Agora é o Danilo, o dono dos maiores valores, né, que o Botafogo investe para trazer um jogador para o seu elenco. Chega hoje ao Rio de Janeiro e já pode atualizar para a gente como é que está a situação, regularização, questão física. O Danilo teve uma grave lesão ainda jogando lá na Inglaterra. Enfim, Bárbara, bem-vinda sempre, minha amiga, boa tarde para você. Mas o que o torcedor pode esperar para esse Botafogo aí já nas próximas semanas, né? Tudo bem, Camilinha, boa tarde para você, Henrique, Paulo, todo mundo que acompanha o Tá Na Área, prazer sempre estar aqui. Vocês falavam aí, né, que é sempre a próxima maior contratação da história do Botafogo, é sempre a próxima, né, mais ou menos assim. Hoje a gente vai falar de duas, né, dois jogadores que já tiveram esse posto de contratação mais cara da história do Botafogo em algum momento. Começar pelo Danilo, né, como vocês falaram, Danilo chegou ontem à noite aqui no Rio de Janeiro, né, vindo de Salvador, ele sequer chegou a viajar para a Inglaterra, né, enquanto estava nesse processo aí de negociação, se permaneceria no Nottingham Forest, se fecharia com o Botafogo. Veio de Salvador, desembarcou ontem aqui no Rio de Janeiro, né? Como ele brincou até, né, que ele espera honrar esse dinheiro bem gasto do John Textor, porque é uma operação ali que vai girar como um todo, né? Valores fixos, metas em torno de 22 milhões de euros, o que dá ali coisa de 147 milhões de reais. E aí agora o Botafogo corre contra o tempo para regularizá-lo, né, até a sexta-feira, que é o último dia possível, né, para que o Botafogo inscreva o Danilo no boletim informativo diário da CBF, o famoso BID, né, para o jogo contra o Corinthians no sábado às 6h30. A gente está até, quando começa essa história de regularização de BID, a gente fica atualizando de 5 em 5 minutos, mas até o programa começar, a gente não tinha visto o nome do Danilo publicado ainda, né? Então o fato é que essa é uma regularização pendente, mas o Botafogo espera conseguir desenrolar essa burocracia ao longo da semana para poder contar com o Danilo no jogo contra o Corinthians pela 17ª rodada do Brasileirão. Lembrando, claro, que o Danilo é um substituto imediato, né, uma reposição imediata à saída do Gregory, que foi pro Al Rayyan do Catar. E aí do Danilo, mencionei até, né, outros jogadores que já foram a contratação mais cara da história do Botafogo, né? A gente passa para o Patrick de Paula, porque o Botafogo encaminhou o empréstimo do Patrick de Paula ao Estoril de Portugal. Patrick de Paula chegou a ser um nome muito forte ali no que foi a passagem do Renato Paiva pelo Botafogo, né? O Paiva queria muito transformar o Patrick de Paula em um meia um pouquinho mais avançado, né? Uma ideia que foi por vezes vista como exagerada nos bastidores do Botafogo, mas fato é que essas oscilações pesaram, né? E o Patrick de Paula voltou para o fim da fila das opções de volantes ali, das opções
do meio-campo do Botafogo. Esse empréstimo para o Estoril encaminhado, né, vai até junho de 2026, que é quando termina o contrato do Patrick de Paula com o Botafogo. Só que aí tem duas situações, né? Uma, o Botafogo pode se antecipar e renovar o contrato do Patrick de Paula em janeiro de 2026. E se isso não acontecer por algum motivo, né, esse contrato do Patrick de Paula, que ainda não foi assinado com o Estoril, tem uma cláusula que prevê uma prioridade de renovação para o Botafogo ao fim do empréstimo. Ou seja, se em junho do ano que vem o Botafogo avaliar que quer renovar o contrato do Patrick de Paula, né, o Botafogo tem a opção de fazer isso estendendo o contrato do Patrick por mais um ano até junho de 2027. A gente está falando muito de volante, né? Já falou de Danilo, já falou de Patrick de Paula, e agora eu vou falar de outro Danilo, só que o Barbosa, né? O Botafogo comunicou ao Danilo Barbosa que não conta mais com ele, né? Que liberou o Danilo Barbosa para assinar com outro clube. Danilo Barbosa que tem contrato com o Botafogo até o fim desse ano, né? 31 de dezembro de 2025. É alvo de interesse aqui no Brasil do Fortaleza, do Atlético Mineiro, mas a nossa última informação é de que ele ainda não tomou a decisão, né, de qual vai ser o próximo clube dele na carreira, mas fato é que a decisão está nas mãos do Danilo, que o Botafogo já comunicou que não pretende renovar o contrato com o Danilo Barbosa, né? Danilo fez 14 jogos pelo Botafogo esse ano, chegou ao Botafogo em 2022, por vezes ali até jogando improvisado de zagueiro com o Renato Paiva, mas fato é que está fora dos planos do Botafogo para essa sequência da temporada. E aí, para fechar, né, já que a gente já falou de regularizações, a regularização do Danilo está pendente, mas a do Jordan Barreira, reforço colombiano, né, um meia de 19 anos, vindo do Júnior Barranquilla, com essa sim já está tudo certo, né? O Botafogo anunciou ontem que regularizou a situação dele, um meia de 19 anos, o Botafogo contratou ele por $4 milhões, por 90% dos direitos, junto ao Júnior Barranquilla, então ele está aí à disposição, quem sabe a gente não vê o Jordan Barreira em campo também contra o Corinthians no sábado pelo Brasileirão. Tem essa expectativa toda do Botafogo, então, de regularização e de colocar em campo esses reforços que estão chegando nessa janela. Obrigada, Bárbara Mendonça, pelas informações sempre com a gente aqui, atualizando tudo sobre o Alvinegro. Então tem, né, essa principal contratação nesse momento para essa janela, a maior, repetimos, né, da história do Botafogo nesse momento, nessa janela, por enquanto. Hoje. É o Danilo vindo justamente, como a Bárbara lembrou, para a saída do Gregory, né, uma reposição imediata. Nem houve muito tempo assim dos nossos amigos apurarem ali, especularem. Logo que a gente trouxe, né, o interesse do Botafogo, no dia seguinte o próprio Botafogo anunciou a contratação do Danilo e agora do Barreira também, esse já regularizado, podendo até estrear no final de semana. Quando a gente fala de saída de Gregory, pensando na reposição, né, Paulinho? Sai o Gregory, entra o Danilo. É uma reposição no mesmo nível ou até num nível superior, se a gente pensar na expectativa que se tem para o Danilo no futebol brasileiro? Se a gente vê e for aquele Danilo que a gente viu atuando no Palmeiras, a minha expectativa é melhor. Só que eu tenho uma colocação assim, porque até eu sou meio suspeito, porque eu gosto muito do futebol do Gregory. O que ele, para mim, ele foi, durante a temporada que ele teve no Botafogo, junto com o Marlon Freitas, o termômetro do time, né? Era o jogador que dava dinâmica, que marcava, que chegava à frente, né? Experiente, ajustava o setor defensivo. O Danilo fez muito isso no Palmeiras. E o Danilo tinha uma coisa que, para mim, que ele tinha um pouquinho a mais do que o Gregory, que ele chegava mais à área adversária, ele atacava mais o espaço. Ele era tipo um 8 jogando à frente, jogou de 5 no Palmeiras, mas também junto com o Zé Rafael, chegava um pouco mais à frente, canhotinho, correndo para tudo quanto é lado. Então, assim, Camila, eu acho que o Botafogo foi muito bem. É óbvio que futebol se mostra dentro do campo, né, de como ele vai vir depois dessa contusão séria que teve, mas eu acho que o Botafogo foi muito rápido e assertivo na contratação, porque são características meio que parecidas. Aí entra essa questão que eu te falei, que eu acho que pode agregar mais ao Botafogo, porque para mim o Danilo chega mais à área adversária. Ele consegue produzir mais do que o Gregory. Se a gente falar, né, da questão do lado do Danilo, talvez pense um pouco em seleção, né? Claro, porque a gente viu o Danilo se afastando da seleção nos últimos anos, né? Por causa da lesão, principalmente. Sim, né? A lesão com certeza. Minou até a passagem dele na Inglaterra. O início dele no Nottingham Forest foi muito bom. Sim. Aí ele se machuca, quando ele está disponível de novo, o Nottingham Forest está voando. Está brigando por vaga na Champions, com o Nuno Espírito Santo, treinador. E com um time acertado, dificilmente o cara vai recuperar o espaço ao natural. Por isso ele entrou na lista de jogadores transferíveis. E aí eu acho que pesaram para a negociação ser rápida. 2 fatores.
A boa relação do Textor com o Marinakis, que é o proprietário do Nottingham Forest, acabou de fazer 2 negócios, mandou o Igor Jesus e o Jair, 2 ótimos jogadores para o Forest. Eu acho que isso aí abriu um caminho ali para ter uma negociação mais rápida. E o Palmeiras, porque o Richard Rios estava sendo vendido, acho que o Botafogo não quis esperar uma possibilidade de o Palmeiras talvez avaliar a vinda do Danilo, porque a relação do Danilo com o Palmeiras é muito mais forte que com o Botafogo. Embora o Palmeiras nunca tenha aberto negociações com ele, acho que o Botafogo se resguardou. Vai que o Palmeiras vai receber uma boa grana pelo Richard Rios na venda, vai que o Palmeiras queira reinvestir isso trazendo o Danilo. Acho que o Botafogo também acelerou o processo para isso. Certamente. Ótima contratação. A questão é como vai se adequar ao time. O Gregório já estava encaixado, né? Vamos ver como o Danilo vai se acertar. E é importante sair no bid, porque o Marlon Freitas está suspenso para o jogo contra o Corinthians. Então você ter o Danilo como opção é importante para o Ancelotti. A gente continua acompanhando essas atualizações do Botafogo para o jogo do final de semana contra o Corinthians. Mas Aqui, gente, Botafogo, hein? Informação sobre o Botafogo, sobre as contratações na gestão de John Textor. Falar em grana, falar em gastança. Mais de 200 milhões de euros sob gestão do John Textor, o Botafogo já gastou em contratações. É muita grana. E o Danilo, ex-Palmeiras, chegou ao Rio, já chegou, né? O Danilo já chegou para se apresentar ao Botafogo. É muita grana, né? Esse grana. Botafogo, se não der certo gastando isso aí, é uma fórmula. Mais de 1 bi. É mais de 1 bi de reais, né? Mais de 1 bilhão, 200 milhões de euros. Tem que ver quanto que entrou, né? Alguns que chegaram já saíram, né? Almada... Luiz Henrique, então tem uma turma aí, tem uns que chegaram de graça e saíram vendidos, o caso do Perry, Lucas Perry, então assim, tem que ver na balança o quanto que foi de negativo e de positivo aí, mas movimenta muito também, mas porque a gente falava aqui. É bom, tá? Você perguntar pro torcedor do Botafogo, sim. O custo-benefício, superávit, o Botafogo tem superávit. E gastou 200 milhões e não foi do bolso do clube. O clube não tem esse dinheiro, né? Quem gastou foi um investidor, que é o John Textor. Foi um empreendedor, um empresário. dono, né? Mas ele comprou, vamos dizer, tá muito entre aspas, tá, gente? No sentido positivo. Ele conseguiu, com esse dinheiro, comprar um campeonato brasileiro, que o Botafogo não ganhava desde 95, e uma Libertadores, que o Botafogo nunca tinha conquistado. Então, pergunta pro torcedor se ele acha que valeu a pena. Sim. Eu respondo no lugar dele. Valeu, e valeu muito, né, Raiz? É um dinheiro bem gasto, foi muito bem investido em relação ao retorno que deu, não digo apenas técnico, mas de conquistas para o Botafogo. Raiza congelou. A Raiza congelou. Falei do Textor, ela Essa congelou. É a reação dela no 4º gol do Vasco. Ô, Papa, responde você aí, Papa. Dinheiro bem gasto, né? Dinheiro, quando é bem gasto, não tem problema ser muito, vira investimento, né? Raiza voltou agora. É óbvio que o dinheiro foi bem gasto, né? Você tem um retorno absurdo com títulos, que é o que o torcedor quer. Agora, eu sempre vou falar, eu sou contra a SAF. Sempre fui contra a SAF. Eu sou contra você burlar, para mim é burlar, desculpa, cara. O Garoni, o Vasco teve lá a SAF dele que não deu certo e tal, mas eu sou contra você burlar o sistema. Para mim isso é burlar o sistema e as pessoas vão dizer, chororô, não é. Flamengo, Palmeiras, Fluminense ainda não é. Não burlou o sistema, criou-se uma legislação para isso, né? Eu tô falando, como ele falou, comprar os títulos também. Eu tô usando uma. Mas eu não falei no mau sentido, não, tá? Falei no sentido que ele investiu. Eu não tô falando que é mau sentido, eu tô dizendo burlar um sistema. Que, por exemplo, qual é o correto? É você fazer a administração, ficar anos ali lutando para pagar a dívida, sendo chamado de cheirinho, como foi o caso do Flamengo, entendeu? Contratando o jogador, Márcio Araújo e companhia. E o Flamengo, comendo pão que o diabo amassou para chegar onde chegou. E graças a Deus chegou. Só que quando você tem esse burlar o sistema, que eu falo, de você poder chegar e injetar dinheiro no clube, né? Fazer esse balcão de negócio, montar um timaço e tal, mas o clube deixa de ser aquele clube que era e passa a ser uma SAF, pertencer a um empresário, a um novo gestor. Cara, eu sinceramente não gosto. Eu não acho isso legal. Pode ser que um dia eu acho que eu entenda que o caminho do futebol todo é esse. Talvez. Hoje eu entendo como uma forma de você burlar a administração. Você sai de uma foge à regra, que era fazer a administração, né? E você lutar por aquilo ali. E todo aquele caminho que alguns clubes seguiram, difícil pra caramba, você pega. Chega um cara em um dia, dois ali, já botou dinheiro, já resolveu, comprou o título, como o Ilan falou, né? E
Eu, sinceramente, não gosto, mas é isso. É o futebol, é o retrato do futebol brasileiro. A gente pega a tabela hoje aí do futebol brasileiro, como a gente falou ontem, a tabela, os principais clubes que estão brigando são os clubes que são SAF e só Flamengo e Palmeiras que fazem a administração. Eu também prefiro, eu prefiro que o Fluminense não se torne SAF, né? Tá nessa iminência de talvez se tornar SAF, talvez na virada do ano. Não, mas o Fluminense hoje, na conjuntura que está, é melhor ter um aporte. Mas para que o aporte? Para que o aporte? Nesse momento. Você não acha que depende. Um cara que depende a troco de quem. Sério, depende de um cara sério. Quanto? Depende de quanto, a troco do quê? Depende disso tudo. Ué, você acha que o Botafogo era tão maior assim que o Fluminense para estar ganhando tudo que está ganhando? Era tão maior em que sentido? Você acha que o Botafogo não, ao contrário. Não, o Botafogo estava precisando realmente do aporte. O Botafogo estava então pré-falimentar. Você acha que não tem alguém que possa chegar para botar um dinheiro e o Fluminense ganhar até mais do que o Botafogo? Pode, mas o Fluminense não tem a mesma necessidade que tinha o Botafogo na época e que tinha o Vasco na época. Você perde Essa é a questão. O Fluminense nunca vai ter o faturamento, o potencial de arrecadação que tem o Flamengo, né? Falar do Flamengo é um pouco diferente de falar desses outros times aí. Primeira coisa. Segundo, o Fluminense nunca vai ter o potencial de arrecadação que tem o Flamengo por razões óbvias, não precisa ficar explicando aqui. Agora, o Fluminense, ele não está numa situação desesperadora financeiramente, como estava o Botafogo naquele momento e como estava o Vasco. Ao contrário, o Fluminense, nesse momento até, vive o seu período de maior faturamento na história. Não só pelo ano que fez em 2023, pelo que faturou com o título da Libertadores, com o que veio depois, com as premiações, como agora, por acaso, né, sem muita gente esperar, acabou faturando uma grana que seria praticamente o faturamento de um ano inteiro do Fluminense. Do orçamento do Fluminense, 350 milhões foi a premiação na Copa do Mundo, tudo bem, tem imposto depois disso, mas o Fluminense até 2 anos atrás, esse era o orçamento total de um ano inteiro do Fluminense, era o que ele faturava, era o que ele arrecadava no ano inteiro. Acabou de arrecadar isso em menos de um mês de competição. Então é um clube que esse ano vai faturar em torno de 800 milhões de reais o Fluminense, 700 milhões de reais. É muito acima do que sempre faturou, então a meu ver, viu, Papo, é um time que dá para ser feita uma gestão. É administrável com uma receita dessa. Ele não vai ter um time com a força que tem o Flamengo, ou que tem tido o Flamengo, pelas receitas serem menores, mas não é a situação que tinha o Vasco e que tinha o Botafogo. Agora, a gestão tem que ser boa, né? Sim. Porque senão até 800 milhões acaba. Mas na minha cabeça é outra coisa, Ilan, na minha cabeça eu vejo outra coisa. Eu penso o seguinte, o fato do Fluminense precisar menos de dinheiro torna ele um clube até que tem a probabilidade de funcionar melhor do que quem precisava muito. Mas não é um investidor, Papa. É uma compra. Você perde o controle do clube, entendeu? Não é um patrocínio, por exemplo. Perde perde os garotos, perde Xerém, né? Você vende todos os seus ativos. Você, daqui a 3 anos, você não pode... Você não vai chegar numa eleição e tirar alguém, entendeu? Eu já falei que eu sou contra também. Sim. Tá? Eu já falei que sou contra também. Só que eu acho que, já que é para burlar o sistema, né, vamos acabar com esse negócio de administração, esquece a administração, entra um cara aqui para pagar, botar o dinheiro. Se todo mundo partir para todos partirem para essa, estou dando um exemplo. O Fluminense, no meu entender, estava à frente do Botafogo. Eu perguntei isso pro Ilan, se ele entendia que o Fluminense estava à frente do Botafogo. Mas à frente em que sentido? Não entendi essa... Acho que ele quer falar que o Botafogo precisava mais. Muito no mais. Caso, o Fluminense, se ele virasse SAF agora, ele conseguiria ter mais dinheiro do que o Botafogo, porque precisa menos. A questão é sempre o quanto. O Papa, você perguntou, mas em nenhum. Se chegar um cara com grana. Bom, depende. Você falou outro dia aqui, quando a gente estava falando sobre esse assunto, você mesmo falou, para mim o Flamengo vale 15 bilhões. Lembra que você falou isso? 10 bilhões. Falei. O Fluminense, esses grandes clubes, valem muito dinheiro, muito mais do que está sendo pago. Concordo com você. Se chegar um cara amanhã e falar assim, eu vou comprar o Fluminense por 5 bilhões de reais. Né? E o Fluminense vai continuar tendo 40%. Aí a gente conversa. Agora, por essa grana que está se colocando aí, 500 milhões, 1 bilhão. Não. Cara, isso vocês ganharam no Mundial, pô. Exatamente. Isso não é dinheiro para comprar um clube centenário. Sinceramente, que tem Xerém. Só quanto vale Xerém? A fábrica lá, que tem agora os Scarpa que o Papa estava falando, Gerson, tem Pedro. Fabrica esses caras, 3x4, fabrica 5 desses por ano. Quanto é que vale? Então, chegar um cara pagar 1 bilhão é um negócio da China pro cara.
pagar isso aí. Porque ele vai tirar isso aí em 2, 3 jogadores que forem bem vendidos nem é pago, exterior. né? Porque assim, não é uma compra, igual o caso do Vasco. É você assumir as dívidas lá de 700 e poucos milhões de dívida, mais uma obrigação de investimento e tal, para dar 1 bilhão e pouco, não sei o que lá. Mas isso não é que entra um dinheiro no caixa ali com 1 bilhão e tem que ter gestão, Papa. Não é que não tem. O Vasco é a prova que tem que ter gestão. Não é só entrar com dinheiro, não é só falar que comprou, não é só assumir. Se você não tiver gestão, o Vasco gastou mais de 200 milhões em contratação em 2 anos, o Vasco não conseguiu deixar de lutar contra o rebaixamento. Então, assim, se não tiver gestão, se não tiver algo ajustadinho... Não adianta a grana, né? O Textor tem o dinheiro, mas tem profissionais ali abaixo do Textor, principalmente, fazendo um ótimo trabalho no Botafogo. Gerido. O mérito do bem Botafogo gerido. não é só financeiro. É claro que o dinheiro faz diferença. É claro que o dinheiro tem um peso, vai ter em qualquer tipo de setor. Chegou com dinheiro, você tem uma empresa, botou dinheiro, a tendência, se você trabalhar bem, é você fazer mais dinheiro. O futebol não é diferente. Agora, tem uma gestão muito séria que funciona ali. Muito séria, estou falando do futebol, tá? Essa questão financeira do texto, de não pagou aqui, não pagou ali. Pouco. O scout aí do são outros Botafogo 500. erra De pouco. campo, que é o que eu entendo um pouquinho. Ali Mas no você campo, acha legal funciona. isso, o cara pegar, comprar o clube... Não, eu não acho legal. É legal. Eu não é legal, votei, sob o ponto de vista jurídico, é legal. É permitido. Legalmente. Não, hoje em dia, né? Não era, né? Se tornou, mas ok. Sim, Tudo bem, ué, mas sim. tá regularizado. Isso aí tá regulamentado. Se você né? me perguntar se eu gostaria de ver o Vasco lá atrás, se eu seria a favor da SAF, eu não era. Apesar de entender também insustentável o momento do Vasco financeiro e político. Mas eu entendia também como uma venda que você deveria fazer com muita calma. Exatamente para não acontecer o que aconteceu. Não basta ter dinheiro. Tem que ter know-how para trabalhar com futebol. Né? E o que faltava exatamente a quem comprou o Vasco na época foi a 777. Era uma empresa que não tinha nenhum know-how no futebol. Tinha assumido o Genoa há muito pouco tempo, tinha sido rebaixado no italiano e do Sevilha tinha uma participação que eles não mandavam nada. Era só, tinha ali uns 10%, 20%, que era só para fazer dinheiro. Então, assim, é a diferença de você vender, por exemplo, a Red Bull. Você tem ali todo um esquema, o Eagles, que tem mais de um clube, é o Marinax lá, o grego, tem vários clubes. Aí é diferente, você tem uma estrutura de futebol que já funciona. Mas é algo muito complexo, não é só vender e botar dinheiro. Quem volta a campo apenas no próximo fim de semana é o Botafogo. O técnico David Ancelotti vai aproveitar este período para treinamentos para corrigir o que ele julga ser necessário. A bola parada defensiva demonstrou fragilidade no duelo diante do Sport na última rodada e pode ser uma das questões abordadas pelo treinador italiano. Além disso, o meia Danilo desembarcou na noite da última segunda-feira no Rio de Janeiro e já se juntou aos seus novos companheiros. Existe a possibilidade de que o novo reforço do Botafogo possa estar à disposição já para o duelo do próximo fim de semana diante do Corinthians no estádio Newton Santos. O Botafogo também negocia algumas saídas de seu elenco. O atacante Juan Cruz deve ser emprestado ao futebol dos Estados Unidos, enquanto o volante Patrick de Paula deve ir para o Estoril de Portugal. Botafogo, vamos falar do Fogão, vai, Rodrigo Brenão, manda aí. Canta, e o primeiro grande reforço da era SAF está de saída do Botafogo. Patrick de Paula está por detalhes de acertar contrato de empréstimo com o Estoril de Portugal pelo período de uma temporada, ou seja, até junho de 2026, exatamente o tempo de contrato que ele tem com o Glorioso. Mas isso não quer dizer, Canta, que o PK esteja dando adeus ao Botafogo. Não, isso porque existe uma cláusula no contrato com a equipe portuguesa que dá prioridade de renovação ao alvinegro. Ou seja, até junho do ano que vem, o Botafogo pode acionar a cláusula renovando o contrato do Patrick de Paula por mais um ano e ter o jogador de volta. Tudo isso vai depender, é claro, do desempenho do jogador na equipe portuguesa. E se o Botafogo entender que vai valer a pena o seu retorno, ele vai renovar o vínculo com o PK. Ele chegou em 2022, em 2023 teve uma gravíssima lesão no início da temporada que o deixou afastado por mais de um ano, retornou no início de 2024, não teve espaço no elenco, já que a equipe tinha muitos jogadores para a posição, se dedicou muito na pré-temporada para merecer chances em 2025, teve essas chances com o Renato Paiva, no entanto, não engrenou e por esse motivo está sendo emprestado. Um outro jogador que teve bem menos chances e também está de saída é o Juan Cruz. O jogador está por detalhes de acertar a sua ida para o Real Salt Lake, dos Estados Unidos. Será um contrato de empréstimo por uma temporada com opção de compra
um passe fixado ao término desse empréstimo. O Botafogo vai receber uma compensação financeira da equipe norte-americana. Essa informação foi trazida pelo nosso colega Thiago Franklin. O Juan chegou no início da temporada, em 14 jogos fez apenas 2 gols. Já o Danilo Barbosa ainda não saiu, mas a sua saída é praticamente certa. 2 clubes aqui do Brasil e mais alguns do exterior têm interesse no jogador. O Fortaleza, que hoje é dirigido pelo técnico Renato Paiva, que inclusive já acertou as bases salariais com o jogador, além do Atlético Mineiro. O Danilo tem contrato até o final desta temporada e o Botafogo não demonstrou interesse em renovar com esse jogador. A renovação está acontecendo. Na mesma medida em que saem muitos atletas, também chegam muitos outros. Até agora são 7 contratações só nesse meio de temporada. As últimas são a do Jordan Barreira, que inclusive está regularizado e pode fazer a sua estreia, e o Danilo, que desembarcou ontem no Rio de Janeiro, está tirando o dia para a realização de exames e muito em breve já vai começar a trabalhar com os demais companheiros. Se tudo der certo e for regularizado até sexta-feira, é outro que também terá condições de atuar contra o Corinthians, próximo jogo do Glorioso, sábado, no Nilton Santos. As contratações não param por aqui. Pelo menos mais 3 devem chegar. Um zagueiro, um meio-campo e um atacante que atue pelo lado direito de ataque. Para a zaga, o clube ainda está interessado na contratação do zagueiro Dantas, mas o Novo Horizontino está fazendo jogo duro. Quer receber à vista os 8 milhões de reais. Valeu, Canta. Botafogo ainda se movimentando aí no mercado. Agora, só uma última informação aqui antes de a gente ir pro break, porque o Júnior Santos, ex-jogador do Botafogo, é mais um que aciona o Atlético Mineiro na Justiça. Guilherme Arana também, mas o Júnior Santos que fez um dos gols mais importantes da história do Botafogo, né? É o jogador que aciona o Atlético Mineiro na Justiça. E o mundo dá voltas. Ex-Botafogo Júnior Santos notifica o Atlético Mineiro por pagamentos atrasados. Rony pede rescisão. Cara, vários jogadores estão ferrando o Galo nisso aí, né? Que eu falo, não é só virar SAF, é virar SAF direito, da forma correta. Esse atacante do Botafogo, Júnior Santos, é um dos jogadores do Atlético Mineiro que fizeram a notificação extrajudicial ao Galo por atrasos de pagamentos de premiações e direito de imagem. Informação do repórter Felipe Silva do UOL nesta terça-feira. Além do artilheiro da última Libertadores, também notificaram ao Atlético Mineiro os meias Gomes, Igor Gomes, Gustavo Scarpa, e a situação mais grave, né, é a do Rony, que pediu rescisão contratual na justiça devido a atrasos. Júnior Santos foi adquirido ao Atlético Mineiro em janeiro por 8 milhões de dólares, que eu falei aqui em várias lives em janeiro. Fui massacrado, que eu falei que não venderia o Júnior Santos, porque tem contrato ainda. Se quiserem levar, que paguem a multa. Ah, ele não quer ficar. Isso aí, tu bota ele afastado um tempinho. Ele rapidinho muda de ideia e volta a querer jogar, né? Não vai querer ficar parado muito tempo, se desvalorizando. Você tem que exercer o seu poder de time com contrato assinado. Porque o Galo não pagaria 1 centavo pelo Júnior Santos. E tá aí, não vai pagar. Não pagou. Pagou acho que uma parcela mês passado. A primeira parcela que ele pagou lá atrás em fevereiro, ele pagou mês passado, em junho. E sabe só quando pagar a segunda, a terceira e por aí vai, né? Daqui a pouco entra em recuperação judicial. Vai criar-se uma fila de pagamento para as dívidas e a gente vai ver esse dinheiro nunca. Daqui a 50 anos vai ver esse dinheiro. E além disso, né? O Júnior Santos também, além dele não pagar o Botafogo, não pagaram o Júnior Santos direito, né? Atrasado 1 milhão de salários aí pro Júnior Santos. É aquilo, fazer o quê? Era ídolo aqui, ofereceram uma renovação, mais um valor de salário aumentado aí para ele. Não chegava nos valores que o Galo oferecia. Mas é aquilo, aqui ele sabia que esse dinheiro era à vista, era em dia, né? Aqui, vou ganhar 1 milhão e 200 lá. Aqui 900 mil. Mas vale 900 mil na mão do que 1 milhão e 200 voando. Mas vale um pássaro na mão que 2 voando. Ele foi para lá, o empresário aqui, ó, buzinando, porque o empresário quer ganhar em cima de vendas, de novas vendas. Ele ganha em cima disso, né? Ou a parte dele, né? Ali a comissão. Então o empresário buzinou, ele caiu do empresário, foi influenciável. A culpa dele também, né? Vamos aqui passar a mão na cabeça de um cara de 30 anos. Culpa dele também, sem ser influenciável por qualquer um. E foi pra uma furada dessa, barco furado. Barco furado. Aí. Aqui, ele seria titular do Botafogo facilmente, porque o Luiz Henrique saiu, a posição da direita ficou vazia para ele, a ponta direita. Ele seria titular do Botafogo, fatalmente seria titular.
Ainda mais naquele começo de ano que geral se machucou e tudo mais e tal. Então, fazer o quê? Cada um com suas escolhas, né? E o nosso colírio da Capricho alvinegro, né? Matheus Ponte rejeita a proposta milionária do Emirados Árabes para ficar no Botafogo. Ele que é reserva do Vitinho e tem muito potencial para ser um grande lateral ainda. Acho que ofensivamente ele é um baita lateral, mas tem que melhorar a parte defensiva ainda, onde o Vitinho se destaca. O lateral direito Matheus Ponte rejeitou uma oferta milionária do Al Jazeera dos Emirados Árabes Unidos para ficar no Botafogo. A informação é do jornalista Martim Charqueiro, no programa Minuto 1, na Rádio Uruguaia Charve Deportiva, nessa quarta-feira, 23/7, hoje, né? O Al Jazeera ofereceu 4 milhões de dólares, 22,3 milhões na atual cotação, e é uma remuneração por um contrato de 4 anos, o que equivale a um salário mensal aproximadamente de 465 mil. Não é grandes coisas também não, cara. Eu acho que fez bem em recusar. Não é um valor absurdo nem de compra, nem de salário. Tem jogador lá ganhando milhões e milhões, né? Tudo bem, ele é um reserva do Botafogo, um jovem de 20 e poucos anos, não é um cara consagrado, mas não é o padrão de proposta recusável da Arábia, não. Matheus Ponte rejeitou a oferta porque quer brigar por titularidade no Botafogo. E, logicamente, né, chegou um técnico novo, fazendo experiências e tal. A chance de ser titular é agora. No Botafogo de David Ancelotti e continuar desenvolvendo seu futebol no clube, atual campeão brasileiro e da Libertadores. Campeão mundial sub-20 pela seleção uruguaia, Matheus Ponte está no Botafogo desde 2023, quando quase não jogou. Ele começou a jogar mesmo no Botafogo em 24. Em 23 botavam o JP Galvão, de Plácido, o Tietchan lateral direito e não botavam o moleque para jogar. Na atual temporada, o lateral tem 24 jogos, 8 como titular e 1 gol marcado. Ano passado, né, foi bem mais utilizado e fez aí boas partidas. Meteu gol no Flamengo, se não me engano, né? Um belo jogador. Cara, eu gosto muito do Matheus Ponte. Só acho que ele defensivamente deu uma água. Mas no ataque, ele é um belíssimo jogador. É incomparável o quão bom o Matheus Ponte é no ataque perto do Vitinho. É papo de um adulto e uma criança. O Vitinho no ataque ele é horroroso. Mas na defesa o Vitinho é um monstro e o Matheus Ponte é uma água. Gosto muito dos dois. Pudesse fundir, como falou, não sei quem foi que fez essa comparação, né? Acho que foi o TF, não sei. Pudesse fundir esses dois jogadores, fazer aí a dupla Pontinho, né? Dupla Pontinho seria maravilhosa. A fusão, né? Pontinho. O ataque do Matheus Ponte e a defesa do Vitinho. Não pode ser a defesa do Matheus Ponte e o ataque do Vitinho. Aí esse cara não joga nem no Remo. Botafogo empresta Yarlen para clube de Portugal com opção de compra. Depois de Rafael Lobato, Cauê, o Botafogo definiu o destino de mais um jovem destaque da base. Segundo o jornal O Globo, informações da segunda-feira, Yarlen está sendo emprestado para o Tondela de Portugal até junho de 26. Um ano, né? Uma temporada inteira europeia. Com a opção de compra de 7 milhões de euros. Cara, um bom dinheiro, tá? 45,6 milhões de reais. Pelo Yarlen, que aqui não tem chance de jogar, mal consegue jogar aqui, né? É uma ótima, vamos dizer assim, quantia, né? Se ele for para lá jogar bola, for destaque, bom jogador, a gente sabe que ele é, precisa de espaço, tempo, né? Ritmo de jogo, pode ser um bom negócio pra gente. Sem contar que futuras vendas depois, o clube formador ganha dinheiro com isso também. A ideia do clube é dar mais minutos para o Yarlen em uma liga competitiva. O atacante tem 19 anos e teve suas primeiras oportunidades no profissional em 24, quando anotou 2 gols e vinha atuando pelo Sub-20. Rafael Lobato e Cauê também em Portugal. Além de Yarlen, Rafael Lobato está sendo cedido ao Rio Ave, este em definitivo. Já Cauê, que fazia parte do elenco principal, vai para o Porto B com um contrato de 4 anos. Ou seja, jogadores que estão em Portugal, que se forem revendidos futuramente, todos são da base do Botafogo, ganharemos um bom dinheiro por eles. Aqui, sinceramente, o nível de competitividade que a gente tem, o nível de jogadores que a gente tem aqui, a qualidade já altíssima dos caras que a gente tem aqui, a posição do Cauê, do Yarlen, do Lobato, que seja, não dá espaço para eles jogarem. Se fossem jogadores da base do Botafogo daqui a uns anos, que seriam jogadores nível Hendrick, nível Estevão, que chegam e jogam em times principais com um altíssimo nível, ok. Mas a gente sabe que o Yarlen é promissor, o Cauê é promissor, tá ok.
mas não são promissores ao ponto de serem titulares ou reservas que entram sempre em um time que briga por um título brasileiro. A base do Botafogo ainda é bem abaixo de Fluminense, de Palmeiras, né? Que a gente sabe, Santos, que tem nível altíssimo. Então os moleques vão jogar, vão rodar, serão revendidos futuramente para outros times, e cada venda que for feita, a gente vai ganhando dinheirinho. E é aquilo, vai que algum deles desponta bastante na Europa, como o Luiz Henrique, despontou no Olympique de Marseille, e foi para o Inter de Milão. Pode acontecer. Um ou outro vai encaixar muito bem na Europa e vai voar. Vários dos caras que voaram na Europa hoje em dia, o Firmino, o próprio Tiquinho Soares, que rodou a Europa jogando bem, em clubes grandes e tal. Tipo, foram jogadores que aqui no Brasil ninguém conhecia. Não tiveram espaço no Brasil. Vai que um deles lá fora ganha espaço, ganha tempo, mostra um bom futebol e acaba sendo descoberto por um time gigante aí da Europa e comprado. O dinheiro, parte do dinheiro, vem pro clube formador. Então, é isso, é uma boa opção. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.